Para o público, John Cena foi o rosto perfeito da WWE por anos. Um herói sem mácula, um modelo para crianças, um símbolo de disciplina, lealdade e respeito. Nos shows, ele parecia intocável, quase infalível. Mas quanto mais se olha para os bastidores, mais essa imagem começa a desmoronar. Longe das câmeras, inúmeros lutadores contaram uma história completamente diferente. Uma história de poder, de influência política, de egos feridos e de decisões que podiam destruir carreiras. Esses conflitos não tinham nada a ver com histórias. Eram reais, pessoais e muitas vezes com sérias consequências. E um dos primeiros nomes que sempre vem à tona quando se fala sobre esse lado sombrio é Mr. Kennedy. Sua história marca o início de uma série de confrontos que mostram como poderia ser perigoso cruzar o caminho da pessoa errada no momento errado. Top 1. Mr. Kennedy, Ken Anderson. Mr. Kennedy era considerado um dos maiores talentos da WWE em meados dos anos 2000. Carisma, fortes habilidades com o microfone e uma postura confiante rapidamente o tornaram um nome que muitos viam no topo. Mas quando ele se transferiu para o Raw, o clima mudou notavelmente. Lá, John Cena estava no centro do poder, e Kennedy sentiu desde cedo que não era bem-vindo. Ele descreveu mais tarde que Cena nunca foi abertamente hostil com ele, mas irradiava uma clara aversão que se fazia sentir principalmente nos bastidores. O ponto de virada veio em 2007, quando Cena sofreu uma grave lesão no músculo peitoral em uma luta. Embora Kennedy tenha enfatizado que foi um acidente, ele acredita ter sido responsabilizado internamente por isso. Depois disso, surgiram rumores de que Cena falava mal dele, questionava sua segurança no ringue e contribuía para que a opinião pública se voltasse contra ele. Kennedy sentiu como sua posição estava erodindo lenta, mas constantemente. Após outro incidente em 2009, sua carreira na WWE estava praticamente terminada. Kennedy está convencido de que as queixas nos bastidores e a influência de um astro de ponta contribuíram decisivamente para sua demissão. Até hoje, ele diz que não contou toda a verdade. Quanto poder um único astro realmente tinha? E onde termina a responsabilidade no ringue? Top 2. Rick Bassman. Rick Bassman foi uma das pessoas mais importantes nos primeiros anos de John Cena. Como fundador da UPW, ele reconheceu o potencial de Cena quando este não podia pagar o treinamento. Bassman o deixou treinar com bolsa de estudos, o ajudou a entrar no negócio do wrestling e abriu portas que permaneceram fechadas para muitos outros. Para Bassman, estava claro. Ele investia não apenas tempo e dinheiro, mas também confiança em um jovem que ele considerava uma futura estrela. A relação desmoronou quando se tratou de dinheiro, reconhecimento e respeito. Bassman contou mais tarde que ele havia negociado um lucrativo acordo televisivo para Cena e esperava uma participação. Quando ele deu a notícia a Cena, este reagiu fria e sarcasticamente. Este momento deixou uma profunda impressão em Bassman, pois ele sentiu que seus esforços não só foram ignorados, mas ridicularizados. Pouco depois, Cena encerrou a colaboração com uma carta breve, sem explicação, sem conversa pessoal. O que agravou ainda mais o conflito foram as declarações de que Cena teria falado mal de Bassman nos bastidores. Vários lutadores relataram ter sido avisados sobre ele. Para Bassman, isso pareceu uma traição. Ele havia ajudado a construir uma carreira e de repente se via retratado como um problema. Quando a gratidão é substituída pelo poder, e quão rápido se esquece quem lhe estendeu a mão no início. Top 3. Freddie Prinze Jr. Freddie Prinze Jr. trabalhou por vários anos nos bastidores da WWE, como roteirista e coach, com o objetivo de ajudar os lutadores a melhorar suas promos e sua presença. Ele não se via como uma estrela, mas como alguém que queria transmitir conhecimento. No entanto, foi exatamente isso que o colocou em conflito direto com John Cena. Prinze relatou mais tarde que Cena rejeitou sua presença desde o início e o tratou abertamente com desrespeito,
como se não o levasse a sério. O conflito escalou durante uma aula de promo que Prinze estava ministrando. Cena irrompeu na sala, interrompeu a aula e questionou toda a sessão. Prinze, então, o confrontou diretamente. Lá fora, houve uma troca de palavras tensa, na qual Cena, em essência, declarou que ou se tem talento ou não, e que ele não precisava de ninguém para ensiná-lo ou a outros. Para Prinze, isso foi um claro sinal de arrogância e falta de respeito pelo trabalho alheio. Mais tarde, Cena até elogiou uma ideia escrita por Prinze, mas o dano já estava feito. Prinze não aceitou mais o elogio, pois sentiu que era tarde demais. Para ele, este encontro mostrou Pizilli um problema fundamental. Quando alguém está no topo, ele ainda escuta? Ou o poder é, em algum momento, mais alto do que qualquer outra voz? Top 4. Ryback. Ryback é um dos lutadores que descreveram suas experiências negativas com John Cena de forma mais aberta e agressiva. Ele sempre enfatizou que, inicialmente, respeitava Cena e era leal a ele. Mas quanto mais Ryback se tornava popular, mais ele sentia que era percebido como uma ameaça. Em sua opinião, Cena começou exatamente nesse momento a trabalhar nos bastidores contra ele e a minar sistematicamente sua posição. Particularmente estressante para Ryback foi a acusação de que Cena teria intencionalmente falado mal de lutas e influenciado decisões criativas para fazê-lo parecer menor. Ryback descreveu Cena como alguém que elogiava publicamente a WWE, mas nos bastidores seguia principalmente seus próprios interesses. Um incidente em um evento ao vivo escalou quando houve desacordo sobre quem deveria começar a luta. Segundo Ryback, Cena reagiu de forma infantil, recusou-se a cooperar na luta e depois o ameaçou abertamente de destruir sua carreira. Essa experiência deixou marcas profundas. Ryback disse mais tarde que percebeu que na WWE não se trata apenas de desempenho, mas de relações de poder. Quem está no topo pode moldar ou encerrar carreiras, mas onde termina a competição e a partir de quando ela se torna uma sabotagem consciente de um colega. Top 5. Tyler Reks. O conflito de Tyler Reks com John Cena não surgiu de inimizade pessoal, mas de uma situação que rapidamente saiu do controle. Reks usava o Burning Hammer como finalizador, um golpe poderoso que visualmente lembrava o Attitude Adjustment de Cena. Enquanto ambos eram usados em shows diferentes, isso não era um problema. Mas quando Reks chegou ao Raw e, assim, foi parar diretamente no círculo de Cena, a situação mudou drasticamente. Em uma luta de house show, Reks errou levemente o golpe, fazendo com que ele se parecesse ainda mais com o finalizador de Cena. Cena então o abordou na frente de outros lutadores e deixou claro que não queria mais ver esse golpe. Embora Reks tenha se desculpado e garantido que o executaria corretamente no futuro, para Cena, a decisão aparentemente já estava tomada. Nos dias seguintes, Cena teria pressionado massivamente Reks nos bastidores, de forma ruidosa, desdenhosa e com ameaças claras. Reks estava diante de uma escolha impossível: ou discordar e arriscar perder o emprego, ou calar-se e obedecer. Ele optou pelo segundo, mudou seu finalizador e ainda assim foi rebaixado para o programa de desenvolvimento mais tarde. Em retrospecto, Reks disse que sabia exatamente o que teria acontecido se ele tivesse resistido. Mas o medo realmente deveria decidir quem pode existir no ringue e quem não pode. Top 6. The Rock. O conflito entre John Cena e The Rock foi muito além de uma storyline normal de wrestling. O que para o público parecia uma mega rivalidade perfeitamente encenada, na realidade era marcado por tensões reais. Ambos os homens estavam no topo da indústria. Ambos eram estrelas globais. E foi exatamente isso que tornou a situação tão explosiva. Nos bastidores, por muito tempo houve silêncio, desconfiança e uma mentalidade competitiva que se intensificava cada vez mais. Cena acusou The Rock publicamente de ter virado as costas para a WWE e de não estar mais lá todos os dias.
The Rock considerou esses ataques desrespeitosos e injustos, já que ele continuava a trazer grande atenção para a empresa. As provocações verbais ultrapassaram os limites repetidamente, tanto no ringue quanto fora dele. Ambos os lados admitiram mais tarde que palavras foram ditas, que não deveriam ter sido, e que a confiança foi danificada, sendo difícil de restaurar. Somente anos depois, ambos refletiram criticamente sobre essa fase. Cena admitiu que cometeu erros e foi longe demais. The Rock falou abertamente sobre o quão real e estressante o conflito havia sido. Essa história mostra que mesmo dois dos maiores nomes da WWE podem falhar devido ao próprio ego. Mas quando a rivalidade se torna autodestruição, e quanto dano o orgulho causa antes que a percepção surja. Top 7. Chavo Guerreiro. Chavo Guerreiro deixou clara sua aversão a John Cena, não a portas fechadas, mas de forma extremamente pública. Após sua saída da WWE, ele usou as redes sociais para desabafar sua frustração. Ele não economizou palavras duras e atacou Cena diretamente. Chavo o acusou de ser preguiçoso no ringue, de depender sempre das mesmas rotinas e de ser carregado por outros lutadores para ter boas lutas. Chavo foi particularmente claro ao descrever o estilo de wrestling de Cena como limitado e declarou abertamente que poderia manobrar Cena até com apenas um braço. Essas declarações geraram muita atenção, porque vieram de um wrestler experiente de uma das famílias de wrestling mais conhecidas. Para Chavo, estava claro que Cena não encarnava o que ele mesmo entendia por verdadeira habilidade no ringue. No entanto, foi notável que essa rivalidade permaneceu unilateral. Cena nunca reagiu publicamente aos ataques de Chavo. Com o tempo, as declarações de Chavo também silenciaram, sem que nunca houvesse um esclarecimento. Era amarga decepção, orgulho ferido ou uma verdade que ninguém queria ouvir? E o que isso diz sobre as relações de poder quando a crítica é expressa em voz alta, mas permanece sem resposta? Top 8. Michael Tarver. Michael Tarver conectou seu conflito com John Cena principalmente com dores físicas e a sensação de ter sido deliberadamente desfavorecido. Durante seu tempo no Nexus, Tarver trabalhou várias vezes com Cena, e foi exatamente aí que, em sua opinião, o problema começou. Ele descreveu que Cena batia excepcionalmente forte nas lutas, especialmente com um spot de cadeira em que Tarver se lesionou gravemente no braço. Embora ele tenha minimizado a lesão inicialmente, a reação de Cena o atingiu profundamente. Após a luta, Tarver foi para os bastidores para apertar a mão de Cena e demonstrar profissionalismo. Cena, no entanto, o ignorou, depois voltou e perguntou sarcasticamente sobre seu braço lesionado. Este momento gerou uma enorme raiva em Tarver, pois ele sentiu que não estava sendo respeitado, mas sim deliberadamente humilhado. Mais tarde, ele até acusou Cena de tê-lo machucado intencionalmente, mas relativizou essa declaração em parte. A situação escalou ainda mais quando Tarver sofreu graves sequelas após uma nova ação, incluindo danos nos nervos e longas ausências. Ele estava convencido de que, após sua resistência aberta à Cena, ele foi colocado de lado nos bastidores. Colegas se afastaram, aparições não ocorreram e finalmente sua carreira na WWE terminou. Mas em uma empresa, pode acontecer que alguém pague o preço mais alto por expressar sua verdade? Top 9. Wade Barrett. Wade Barrett conectou seu conflito com John Cena principalmente com o destino do Nexus em 2010. O grupo começou como uma ameaça dominante, mas no SummerSlam, houve um ponto de virada que é considerado até hoje um dos momentos mais controversos da história da WWE. Barrett e seus colegas presumiam que o Nexus conquistaria a vitória decisiva. Em vez disso, Cena prevaleceu, com ações pouco vendidas, e derrotou vários oponentes quase sozinho. Barrett explicou mais tarde abertamente que essa decisão não apenas prejudicou a storyline, mas destruiu permanentemente todo o grupo. Em sua opinião, o Nexus foi enterrado, e ele não escondeu que culpava Cena por isso.
Ele enfatizou várias vezes que Cena teve grande influência no final e queria a vitória para mandar o público para casa feliz. Para Barrett, isso era um sinal claro de que o futuro de muitos jovens talentos foi sacrificado. Anos depois, o próprio Cena admitiu que se enganou nessa situação. Mas a essa altura, o dano já estava feito. A carreira de Barrett nunca mais tomou o rumo esperado. Quantas oportunidades foram perdidas porque uma decisão foi tomada de forma errada? E quão pesada é uma desculpa quando ela só vem depois que tudo acabou? Top 10. Alex Riley. Alex Riley foi considerado por muito tempo um confidente próximo de John Cena. Ele estava frequentemente ao seu lado, viajava com ele e inicialmente se beneficiou dessa proximidade. No entanto, essa mesma relação se mostraria fatal para Riley. Segundo declarações de vários companheiros, a relação começou a azedar quando Riley estabeleceu limites e se afastou da influência de Cena. Especialmente as bebedeiras excessivas no ônibus da turnê de Cena teriam desempenhado um papel decisivo. Riley queria se concentrar mais no treinamento e na disciplina, o que não foi bem recebido internamente. A partir desse ponto, sua posição mudou visivelmente. Riley perdeu pushes, foi mal retratado em lutas e desapareceu progressivamente do foco. Nos bastidores, Cena teria falado abertamente mal dele e o desmantelado verbalmente diariamente diante dos monitores. O próprio Riley se manifestou mais tarde de forma muito contida, o que muitos atribuem a um possível acordo de confidencialidade. O certo é, sua carreira nunca mais se recuperou dessa ruptura. O que torna essa história tão grave é a combinação de poder, dependência e silêncio. Riley perdeu não apenas seu lugar na WWE, mas também a oportunidade de contar sua versão completa. Se a proximidade com uma estrela principal decide o sucesso ou o fracasso, quão livre se é realmente? E quantas carreiras terminaram sem que toda a verdade viesse à tona? Essas histórias mostram que mesmo os maiores heróis da WWE não estão livres de seus lados sombrios. Por trás da fama, títulos e aplausos, escondem-se jogos de poder, egos feridos e decisões que puderam mudar carreiras para sempre. John Cena foi um ídolo para muitos, mas para outros, um obstáculo que nunca puderam superar. A pergunta permanece: quantas dessas histórias realmente conhecemos por completo? E quantas verdades ainda permanecem ocultas por trás do silêncio e do medo? Se você gostou desses insights dos bastidores, deixe um like, assine o canal e continue acompanhando. Pois estas são apenas algumas das histórias que a WWE nunca contará oficialmente.